Na China antiga, a medicina ela funcionava de maneira diversa do que a gente tem hoje em dia. Então, o objetivo dos médicos antigos chineses era fazer com que suas populações permanecessem saudáveis. Inclusive, eles eram mais bem remunerados quando a região que eles atendiam permanecia um longo tempo sem surtos de doença, sem casos graves de doença. Enquanto aquela população permanecia saudável, aquele mestre era bem remunerado pelo imperador. Quando começava a aparecer muitas doenças naquela região, se considerava que o mestre não estava tendo uma boa atuação. É um conceito muito diferente da nossa medicina atual, que a gente vai tratar a saúde só quando aparece a doença. Naquela época, o conceito era manutenção da saúde. Então as pessoas buscavam o médico. Na verdade, o médico buscava as pessoas porque ele ia à casa das pessoas consultá-las, né? E ele fazia os seus diagnósticos tradicionais, buscando entender se existia alguma desarmonia, ainda a nível emocional, que pudesse se cronificar e se tornar uma doença física. E isso era tratado antes de que se tornasse uma doença física. O sistema de tratamento, ainda hoje na China, principalmente no interior, existem hospitais que são voltados totalmente para a medicina chinesa tradicional. E nesses hospitais, ainda hoje, as doenças são tratadas da seguinte forma. Uma doença mais leve, ela é tratada simplesmente com dietoterapia. Então a pessoa consulta o médico, apresenta o seu quadro, o médico analisa os sintomas, entende que aquela desarmonia ela pode ser tratada somente por dieta. Então, ele passa uma dieta que é aplicada no geral por 6 dias da semana e no 7º dia a pessoa tem um descanso que ela pode dar uma fugidinha da dieta, pode comer outras coisas. Mas no período em que ela estiver em tratamento, ela segue por 6 dias da semana aquela dieta bem específica que visa equilibrar o corpo e as emoções. Caso a desarmonia seja mais grave, é utilizada acupuntura, moxa-bustão, ventosa, manipulações do tipo massagem, do-in e outras, né? Para poder atingir o nível dos meridianos. E aí, tratando os meridianos, o seu excesso, a insuficiência de energia nos meridianos e os seus bloqueios, a energia é restabelecida e a pessoa volta a um estado de harmonia. Então é dado alta para aquela pessoa. Quando a pessoa apresenta um quadro mais crônico ou mais severo, os médicos já entram, além da dietoterapia e da acupuntura, moxa-bustão e outras modalidades que trabalham com meridianos, eles também entram com um tratamento em fitoterapia chinesa, que é considerada mais forte do que a acupuntura. Então eles se utilizam de fórmulas magistrais, que são formulações feitas com diversas ervas, também partes de animais, com fórmulas tradicionais muito antigas. E em todos os casos, no geral, é também aconselhada a prática de meditação, de Qigong, de exercícios físicos, para que possa se restabelecer a harmonia. De acordo com a teoria dos meridianos, todos os meridianos da acupuntura estão interconectados. O final de um se conecta ao início de um outro, e às vezes eles também têm interconexões no meio deles, né? São conectados por outros meridianos conectores. Alguns deles são chamados vasos maravilhosos. E como eles estão conectados, a desarmonia em um deles passa para os outros. Essas desarmonias, elas acabam se apresentando como sintomas físicos, mas também emocionais. E o médico tradicional chinês, através dos exames tradicionais de pulsologia, exame de língua e anamnese, eles conseguem diagnosticar simplesmente através das emoções, do estilo de vida, e com isso reharmonizar o sistema através das suas terapêuticas. Então, para dar um exemplo, quando o meridiano do fígado está em excesso de energia, está com bloqueio ou está em excesso, sobrevém a emoção da raiva. Então a pessoa chega, o médico pergunta para a pessoa como que ela está se sentindo, como que ela está lidando com seus problemas, e se aquela pessoa relata que ela vem passando muita raiva, o médico já sabe que o meridiano do fígado está afetado. Então ele vai utilizar terapêuticas para reharmonizar esse meridiano do fígado.
Se é o meridiano do rim que tem falta de energia, vai aparecer o medo. E a pessoa vai manifestar esse medo, e esse medo é encontrado, né, no diagnóstico a partir da anamnese e dos exames tradicionais, e o médico vai estimular para que essa emoção se transforme numa doença mais crônica. Então, segundo a medicina chinesa, as emoções e as doenças, elas estão estritamente interligadas. Hoje em dia, na medicina ocidental, a gente já tem essa visão das doenças psicossomáticas, né? Mas só algumas doenças são consideradas psicossomáticas. A gente pega algumas aí clássicas como gastrite, úlcera, né, que são causadas por estresse, e outras, né? Hoje em dia, muita gente já considera diversos quadros como psicossomáticos. Mas no Oriente, tradicionalmente, todas as doenças são vistas como psicossomáticas, porque a união entre corpo, emoção, que aí entra a mente, e espírito, ela é um princípio fundamental. Então, isso tudo faz parte de um sistema único, não é visto de maneira separada como na nossa medicina. A nossa medicina segue o paradigma newtoniano, entendendo que o homem funciona como uma máquina, a partir de relações simples de causa e efeito. E existe a compreensão de que algumas causas causarão efeitos em outros sistemas, porque o sistema é um sistema fechado. Então existe essa compreensão. Mas como ela é de difícil mensuração pelos métodos científicos atuais, ligados ao paradigma newtoniano, então os médicos eles não se arriscam a ir além e classificar outros quadros como psicossomáticos. Mas, de acordo com a teoria e a filosofia da medicina tradicional chinesa, todas as doenças são psicossomáticas e muitas vezes o quadro nem chega a se apresentar como doença. O quadro é simplesmente um distúrbio emocional e ele já é tratável pela medicina tradicional chinesa. Então, diante disso, a gente constata que quanto maior equilíbrio houver entre os elementos, os meridianos, os órgãos e vísceras e as emoções, maior é o nível de consciência e, consequentemente, maior é o nível de saúde.